Problema de umidade, ó, hoje está batendo água em Porto Alegre. Passou o dia todo batendo água em Porto Alegre. Não existe um lugar no Brasil que não tenha problema de umidade, correto? Agora tu, já teve prejuízo com problema de umidade? Eu não sei o que tu já teve de problema em relação à umidade. Mas tu já manchou papel de parede? Tu já soube o que falar para o teu cliente sobre problema de umidade? Tu já conseguiu resolver problema de umidade para o teu cliente? Como é que tu faz com isso? Que tipo de atitude tu toma quando tu vê um papel de parede manchado? Tu sabe se essa mancha é um problema de umidade? Tu sabe se essa mancha é causada pela cola do papel? Tu sabe se essa mancha é, por exemplo, um problema no papel de parede? Se tu acha que esse problema de umidade pode ser uma combinação de papel de parede, tipo de cola, tipo de parede, tipo de terreno, já parou para pensar nisso? Que dá para ter uma soma de vários detalhes que pode levar a tu manchar o teu papel de parede. Pode ser tu causando a mancha ou pode ser, mesmo tu fazendo tudo certo, a parede ficando manchada por causa de umidade. Bom, eu quero te falar o seguinte. Primeira coisa, tá? A maioria dos problemas de umidade, grande parte deles, o instalador, ele não tem como aferir, ele não tem como apontar que ali vai dar um problema de umidade. Na maioria das vezes. Por que eu digo isso? Porque quantas vezes tu que trabalha na área, chegou na casa de um cliente, a parede estava maravilhosa, não é assim que acontece? A parede estava perfeita, o que acontece? Tu vai lá e coloca o papel. Depois de 2, 3 meses, o que acontece? O papel de parede começa a ficar manchado. E aí acontece uma parada sinistra, e presta atenção, instalador. O teu cliente vai dizer assim para ti, ó, o papel de parede manchou. E ele vai ter certeza que é a cola. Agora eu pergunto para ti que trabalha na área. Sabe que não é a cola, né? Não sujou o papel na frente de cola. Se sujou, tu limpou. Agora tem um detalhe quando acontece isso. Quando tu rebate o teu cliente, dizendo para ele que essa parede tem umidade, ele vai te dizer o quê? Ah, mas antes de colocar o papel de parede não tinha. Mas antes de colocar o papel de parede, a minha parede não era manchada. Antes de colocar o papel de parede, era perfeita a minha parede, não tinha nenhuma mancha. Então o problema é na instalação, o problema é no jeito de ser feito. Por quê? Porque o cliente acredita que é isso mesmo, porque antes não existia aquele problema lá. Faz sentido? Por que eu estou te dizendo isso? Esse é o pensamento do cliente. E esse pensamento do cliente é o pensamento comum. É lógico que ele vai pensar isso. E tu, instalador, vai dizer, Jonathan, tu está defendendo o cliente? Tu está defendendo o cliente? Eu não estou defendendo o cliente. Agora, o que tu não pode fazer, por exemplo, é ir contra o cliente. Porque na cabeça dele aquilo ali é real, está acontecendo. E mesmo por mais que tu saiba, que tu seja um especialista, por exemplo, já trabalha com papel há anos, se tu não souber a forma correta de falar para ele, ele não vai entender. E vai achar que tu tá botando defeito na parede dele para te eximir, para escapar de ter que pagar o papel de parede. Sendo que é só falar da maneira correta para ele poder entender. Só que o que falta às vezes é conhecimento. Falta uma coisa que há muito tempo instaladores trabalham há anos, não têm conhecimento específico sobre o assunto. E por que o instalador não tem conhecimento específico sobre o assunto? Por quê? Porque ele ganhava menos. Porque o instalador começou a trabalhar, mesmo ele tendo problema de mancha no papel de parede, problema de umidade, ele ganhava mais do que ganhava antes. Então ele acha que está certo. E não estou lutando contra. Eu não estou lutando, eu estou falando aqui, não lutando contra a forma como se fazia. Pelo contrário, eu estou lutando para que tu te valorize mais, para que tu te diferencie, para que tu evolua aqui, ó, tudo parte daqui. E se tu não conseguir entender isso, você vai, Jonathan, vai me explicar problema de umidade, é só problema, é feriado. Se tu não encarar os problemas e eu tô aqui para te ajudar a fazer isso, a tendência é que tu vai continuar tendo os mesmos problemas. Faz sentido? Vai continuar tendo os mesmos problemas. Então eu tô aqui sim para te falar disso. Isso aqui, ó, essa live de hoje, essa aula, ela dá lucro. Por que ela dá lucro? Porque a gente vai abordar temas aqui que eu tenho
absoluta certeza de que quando chegar na frente do teu cliente, tu vai saber o que dizer para ele de maneira mais estratégica e vai identificar situações na casa do teu cliente que o tempo determina se ele vai acreditar em ti ou não. Se tu souber o que falar na hora certa, tu ganha o jogo. Ganha o jogo quem está preparado. Mas o preparo vem antes de começar o jogo. E aqui é antes do jogo. Quando eu falo que tu tem problema de umidade na parede, é um dos motivos de mancha. Quais são os motivos de tu manchar teu papel de parede? São vários. A gente tem vários tipos de problema de umidade. Vários tipos de mancha. E por que eu estou te falando isso? Porque uma das manchas que a gente precisa separar, o que é? Segura aí, segura aí. Um dos tipos de manchas que a gente precisa entender na hora de fazer a instalação é a mancha de cola. Exatamente. O que é uma mancha de cola? Uma mancha de cola, como é que tu identifica uma mancha de cola? Mancha de cola é uma coisa. A gente pode até separar isso assim, ó. A gente tem mancha de cola, a gente tem mancha de pano, a gente tem mancha de umidade. Por que eu falo dessas três coisas? Sabe por quê? A gente tem mancha de cola. A mancha de cola, o que é? É quando o instalador ele suja o papel de parede na frente de cola. Faz sentido? Ele suja o papel na frente de cola. Quando eu falo que eu ensino um método onde isso não acontece mais, que é mancha zero na frente, sou estranho para quem não é do instalador premium, para quem está fora. Mas a gente ensina a não sujar o papel na frente de cola, tanto na hora de passar a cola no papel, quanto na hora da instalação. O que acontece? Quando tu mancha o papel na frente de cola, tu precisa entender que é depois de uma série de coisas. Como assim? Quando tu mancha o papel na frente de cola, significa que tu sujou ele na frente de cola. Parte desse princípio. Por que tu sujou o papel de parede na frente de cola? Porque são várias etapas, desde a forma como tu organiza o processo de corte dos papéis antes da instalação, na hora da aplicação, na hora da organização das mantas, aplicação, eu digo aplicação de cola nas mantas, a forma de cortar, a forma de organizar essas mantas, todo esse processo, dependendo da forma que tu for fazendo, se tu vai fazer na mesa, no chão, em cima de uma lona, fora da lona, se tu vai fazer num tipo de lona, depende do tipo de lona, pode influenciar. Se tu usa trincha, se tu usa rolo, a forma como tu usa a trincha, a forma como tu usa o rolo, a densidade da cola, volume, intensidade da cola, vai definir se tu vai sujar o papel na frente, não manchar. Alguns tipos de papel, tu sabe, instalador, tu sabe que tu que está começando do zero, não te assusta, fica calmo. Isso é simples. É fácil de resolver, é possível de resolver. Não é? Se fosse tão simples, há 30 anos todo mundo estava fazendo, mas ninguém consegue. A maioria dos instaladores, não sei se tu passa por isso, instalador, a maioria tem dificuldade de não manchar o papel na frente de cola. Ainda mais agora, com os novos materiais, com papel de parede, por exemplo, que é 100% TNT. Então isso se chama uma mancha de cola, vem de vários processos, até na forma de espatular o papel. Se ele espatular errado, ele faz tudo certo até largar o papel na parede, se ele fazer isso da maneira reta, acontece o quê? Ele vai manchar o papel. Ele pode ter feito tudo perfeito antes de instalar. Quando ele chegou para largar na parede, se ele fez o processo errado, ele vai manchar. E ele só mancha porque ele suja a frente. Quando ele suja a frente, o que ele tende a fazer? Ele tende a passar o pano no papel. É muito clássico, é comum ver o instalador passando pano no papel. Passa pano e passa pano e passa pano. Vive com pano passando o tempo inteiro no papel. E também existe a mancha do pano. Como é que tu identifica, por exemplo, mancha de cola? A mancha de cola, vamos imaginar que tu tem um papel de parede instalado aqui, beleza? Tem um papel de parede instalado aqui. Aqui é uma parede, né, de 3 metros aí por 2,5. A mancha de cola, às vezes, de frente tu não consegue ver ela. Em alguns casos mais suaves, tá? De frente tu não consegue ver. Tu consegue ver ela em diagonal. Quando bate uma luz em diagonal na parede, tu tá no lado oposto, bate luminosidade naquela parede. Aí tu vê aquelas marcas onde tu deixou pegar cola na frente do papel e acaba acontecendo, dando um leve contraste de um pouco de brilho no papel, diferente da característica original dele. E ele fica todo manchado. Fica todo. E eu vou dizer pra ti, tá? Eu vou dizer pra ti que daqui agora. Eu manchei muito papel de parede. Eu
fiz horrores em papéis de parede. Só faltou passar escova com lava-jato no papel. O resto tudo eu já fiz. O que acontece? Se tu esfregar demais o pano na frente do papel e se passar o pano da maneira errada, por exemplo, porque se tu parar para pensar, passar pano no papel, é porque tu suja na frente. Se tu não suja ele de cola, ele já não vai manchar de cola. E se tu não sujou na frente ele de cola, tu não precisa passar pano. Qual o motivo de passar pano no papel de parede na frente? É sujar ele de cola e acabar manchando. Aí tu vai tirar o excesso. Alguns tipos de papéis aceitam, outros não aceitam. Alguns tipos de papéis não aceitam. E a mancha de umidade, a característica dela não é ter uma diferença de tom no papel ali, porque dá aquele brilho diferente, né, que impregna a cola. Uma mancha de umidade, ela pode ter uma variedade de situações. Ela pode ter uma variedade de situações. E agora, quais são elas? A gente tem isso daqui, ó. É marcas cinzas. Cinzas é com Z? Não sei, depende do cinza, né? Acho que o cinza mais escuro é com Z. Marcas cinzas, marcas rosadas. Rosadas eu vou fazer com S porque eu gosto do S no rosadas. Marcas rosadas no papel. Aí eu vou te contar o que aconteceu um dia na casa de um cliente meu. Como assim, Jonathan? Marcas cinzas e marcas rosadas. O papel de parede ele vai ficar com umas manchas cinzas, né? Ele começa a manchar. Pode ser a cor que for. Pode ser um papel branco e daqui a pouco começa a aparecer marcas cinzas na frente do papel, que são manchas de umidade. Quando tu começa a ver uma cor diferente no papel, pode ser até manchas amareladas, elas são manchas de umidade. Manchas rosadas também são manchas de umidade. Eu lembro muito bem que eu estava num cliente um dia, e aí o que aconteceu? Olha só, estava lá, e aí era o seu Henk o nome do cliente, tá? E a moça que trabalhava lá era a Marla. E olha o que o seu Henk falava para ela. Eu estava trocando papel de parede na sala de jantar dele, no outro lado era a cozinha. E aí ele dizia assim para Marla: Marla, tu virou suco de uva no meu papel de parede. Ele dizia isso. Tu virou suco de uva no meu papel de parede. Ele tinha um aparador e na altura do aparador, né, tinha uma mancha rosa no papel e o papel de parede era cinza. O que aconteceu? Ele jurava que a Marla tinha virado suco de uva na parede dele. O fato é que eles nunca tomaram suco de uva lá. Isso ela me dizendo, né? E não tinha nada ela não fez nada errado, ela nunca escondeu nada dele até então, pelo menos essa parte da parede, né? O que era? Do outro lado, exatamente naquela posição, era a torneira dele da cozinha, né? Era a torneira da cozinha. E naquele lugar existia um vazamento. Um vazamento de infiltração, né? Que entrava pela umidade, né? Pela parede ali, a questão da cozinha. E nem eu tentei contrariar ele. A gente trocou o papel, a gente avisou a arquiteta resolveu o problema da umidade e o problema foi resolvido. Então, quando tu vê, por exemplo, tua cliente vê, ou tu foi, né, tu chegou na casa do cliente para ver um problema de umidade, o que tu tem? Tem marcas rosadas ou marcas cinzas no papel. Ou, quem sabe, até esse papel de parede está levantando na parede. Tu toca nele, ele está solto. Por quê? Porque a umidade repele. A umidade faz a cola do papel de parede perder as propriedades. E automaticamente ele pode acabar descolando e acabar manchando. E esse problema de umidade com marcas rosadas ou cinzas, nada mais é, né, do que está ali por trás, o mofo. Tu começa a ter um mofo no papel de parede. Um bolor no papel de parede. E esse bolor vai estragando as características do material. Faz sentido? O que acontece? Não adianta. Tu vai tentar ir na casa do teu cliente. Imagina que tu recebeu uma ligação depois de um mês, depois de uma semana, depois de 2 meses. Recebeu uma ligação do teu cliente pedindo para ele, o papel de parede manchou. E normalmente o cliente vai falar que é mancha de cola, porque na cabeça dele essa é a realidade. Até então não existia um problema, não existia nada. E para o teu cliente o que existe de problema é cola. Agora, quantas vezes, eu quero que tu pare para pensar assim, quantas vezes tu deixou de falar as coisas da maneira correta e acabou te prejudicando? Porque quando acontece uma situação dessa aqui, fora na casa do teu cliente fazer a instalação para ele, deu um problema de umidade, acredite, o problema é teu também.
O momento que tu põe a mão no papel de parede do cliente, independente do que aconteça, aconteceu, o cara do móvel foi lá instalar um móvel na parede dele e estragou o material. O problema é teu também, que tu vai ter que ir lá resolver. Cobrando ou não, tu vai ter que ir lá resolver. Agora, a forma como tu te dispõe a fazer isso é que vai determinar se esse cliente vai te indicar, se esse cliente vai virar um promotor da tua marca, ou não, ou ele vai morrer ali. Dependendo da forma como tu fizer errado, vai acontecer de ele nunca mais te chamar. E tu vai ter razão. Tu vai dizer pro teu cliente, não, mas eu fiz tudo certo, eu falei para ele que não era uma culpa minha, e eu falei para ele, não importa, se tu fizer isso dessa maneira, o cliente não vai te querer mais. Ele quer alguém que resolva. Ele não quer alguém que fique criando objeção e obstáculo em cima do que está acontecendo. E se tu não entender esse lado, se não destravar essa parte do teu negócio, mesmo tu entendendo disso aqui, ó, agora eu entendi, agora o cliente não me pega. Porque às vezes o cara pega o conhecimento e desdobra ele. Desdobra e interpreta ele de uma maneira que não vai ajudar ele. Se tu pegar um conhecimento e usar de maneira errada, sabe o que acontece? Tu te ferra. Tu pega velocidade, mas pega velocidade para baixo. E velocidade para baixo ninguém quer, a não ser que seja uma montanha-russa. Tu tem um caminho definido e volte, e não esquece que na montanha-russa, tu volta e para no mesmo lugar. A montanha-russa sobe, desce e para no mesmo lugar. Faz sentido? Então, o que eu quero te dizer? Quando tu tiver problemas, quando tiver problema de mancha no papel, tu precisa identificar. Agora, cara, para ti que é instalador, pega a visão. Tu sabe que boa parte de um papel de parede que está manchado de cola ou que está com marca de pano, tu vê na hora da instalação. 90% das vezes tu já sabe qual é o tipo de movimento que tu fez, o processo de instalação. Agora eu sei, agora bem aqui, ó, entre nós aqui, só nós, ó. Eu entendo que o instalador tem muita insegurança na hora que entra na casa do cliente. E a gente está só nós aqui, só os instaladores, tá? A gente pode falar sobre isso. O instalador tem muita insegurança. Ele não tem noção, às vezes, que tipo de material que ele pegou. Ele não tem certeza do tipo de cola que está usando. Ele não tem noção da forma do que falar, de como fazer. Ele vai, ó, ele bate como eu fiz, como talvez tu esteja fazendo. Vai na cara e na coragem. Vai na cara e na coragem. Bate no peito e vai até o final. Porque é o jeito de fazer o dinheiro, é o jeito de sustentar a família, é o jeito de fazer o negócio ir andando. Faz sentido? Eu sei como é que é, tia. Eu falo isso que eu sei como é que é. Tá entendendo? Eu sei que é assim. E às vezes o cara passa anos assim. Agora, se ele não pensar, ao invés de trabalhar só com a cara e com a coragem, se ele não pensar em ter um conhecimento agregado com a cara e coragem, é ótimo. Porque a maioria não tem. Se tu tá aqui na live hoje querendo evoluir, querendo aprender mais, sempre se desenvolver, isso é ótimo. Cara e coragem. Conhecimento é que vai fazer com que essas duas coisas extrapolem em retorno. Né? Cara e coragem. A coragem é de tomar a decisão, de agir em cima do que tu aprendeu. Né? A cara é botar a cara para fazer. Cara, eu vou lá e vou fazer. E o conhecimento, se o conhecimento for certo porque tu está aprendendo, tu chega mais rápido. Tu chega de maneira mais certa, tu não fala tanta bobagem, não fica tão inseguro, porque não duvida que teu cliente, ele sabe quando tu não está entendendo direito o que está acontecendo na casa dele, numa parede. Quando o cliente te liga perguntando que deu um problema de umidade ou dizendo que tem uma mancha no papel, acredite, ele quer uma resposta imediata dizendo que sim, que tu vai resolver, mesmo sem saber o que é. Porque às vezes, ao invés de dizer o que tu vai resolver, sabe o que tu fala para ele? Tu fala o seguinte, ó. Tu diz, pois é, eu vou ter que ver, porque não tinha nada na parede. Cara, isso é resposta evasiva pro teu cliente. O cliente não quer ouvir isso. Tá entendendo o que eu tô te falando? Eu tô te falando de problema de umidade, mancha de cola, mancha de pano, mancha de umidade, mas eu tô te dizendo os problemas que isso vão impactar direto, que vão refletir como consequência disso no teu negócio, tu não souber lidar direito. Aí o que acontece? Tem uma parada que muito instalador não se dá de conta, cabeção. Não se dá de conta do que é. Papel de parede, tem uma parada aqui, ó. Às vezes o cara pensa assim, ó. E eu já vi vários cometendo esse mesmo erro. Ó, vou pegar um papelzão de 1,6 aqui.
Papel vinílico, tá? Papel vinílico, base em celulose, a frente em PVC, aí, um vinílico, né, bem grosso. O que acontece? Parede úmida, não se deve usar esse tipo de papel. Papel grosso. Ah, mas eu vou usar um papel bem grosso, bem forte. Não! Não deve usar um papel desse. Por que tu não deve usar um papel desse? Porque acontece uma parada sinistra quando tu tá trabalhando com paredes úmidas. Essa parede úmida, ela sempre esteve, talvez por um recalque estrutural, um problema de infiltração. Problema de infiltração. E aí o que acontece? Um papel de parede ideal para uma parede mais úmida é um No Oven 100% TNT. Ou, de preferência, com acabamento também TNT. Por que isso? Bom, agora não entendi nada, Jonas. Qual é a diferença? É o seguinte, quando a gente trabalha com papel de parede vinílico, um vinílico comum, com a frente em PVC, sabe o que acontece? A gente parte, para poder entender isso, do mesmo pressuposto de como é feita a pintura nas casas residenciais e comerciais. O que acontece? A gente tem o lado externo. Externo, e aqui está a parede, ó, pega a visão. E o lado interno. Lado externo, lado interno. O lado externo é onde recebe a incidência da chuva, vento, né? E o tempo, né? O tempo também ajuda a destruir isso daqui. O lado de fora. O lado interno, tu não tem essa agressão de chuva, de vento, a temperatura, né? A temperatura também, ó, temperatura, que às vezes está muito quente. O que acontece? O lado externo recebe tudo isso daqui, ó. Automaticamente, uma parede, ela precisa do lado de fora ter uma proteção maior. Como é que se protege de uma maneira mais eficiente o lado externo? E muito, até pintor. Eu era um pintor de parede, então eu tenho propriedade para falar, tá? E não só porque eu era um pintor, porque eu tinha muito sucesso como pintor de parede. Então pega a visão. Uma parede do lado externo, o que é até indicado por engenheiros, construtores que entendem das normas. Uma parede do lado externo, ela deve receber uma camada, não só na base aqui de impermeabilização de vigas, mas nas tintas ela deve receber camadas impermeabilizantes, ou pelo menos que evite a entrada de umidade. Como assim? No lado de fora é recomendado, vamos supor, tem uma casa. Tem uma casa, pega a visão, fica aqui comigo. Aproveita e não deixa apertar o coração, que eu tô ficando fraco. O coração para de bater aí, se não apertar o coraçãozinho no Instagram, começa a diminuir a minha frequência. Começa a ficar, o lado cardíaco começa a baixar. Então aperta aí. O que acontece? O lado externo, a indicação do lado externo de qualquer parede é que tu pinte essa parede com uma tinta que tem um pouco de brilho. Jonathan, qual é a diferença? Brilho, não ter brilho, qual é a diferença? O fato é que quanto mais brilho tem a tinta, mais impermeável, menos poros essa tinta tem. Tá fazendo sentido? Quanto mais brilho a tinta tem, mais isolante ela se torna. Não que ela, eu não estou falando que ela é um impermeabilizante para a umidade. Não é isso que eu estou dizendo. Separa as coisas, tá certo? Fica claro, combinado? Fechamos? Então pega a visão. O que eu quero te dizer é que uma parede do lado externo ela deve receber camadas de tinta ou de preparação que evite a entrada de umidade, vento. Com umidade ela vai incidir mais forte. Aqui não sofra tanta agressão da temperatura. E o lado de dentro? Jonathan, o lado de dentro também. Vamos lacrar os dois lados? Não, claro que não. O lado de dentro é exatamente o oposto. O que eu quero dizer? O lado de dentro, tu deve ter um acabamento de fosco ou acetinado. Ou acetinado. Por que fosco acetinado? De preferência fosco.
Porque uma tinta fosca, ela é mais porosa. Jonathan, beleza, mas eu tô ficando perdido, tô aí no teu lugar agora. Tô perdido, eu não tenho tempo. Isso que é para impermeabilizar porque não é para entrar umidade. E do outro lado, tu diz que é para ser fosco, porque mas vai entrar umidade para dentro da parede, para dentro da casa. Aí é que acontece o mistério, aí que acontece a mágica. Tu isola tudo que tu pode a parede do lado de fora da casa, para evitar que a umidade entre na parede, entre no cimento, no reboco, no emboço, no tijolo e passe para o outro lado. Agora, se essa parede tem essa incidência de umidade, o pouco que entra, por mais que tu preparou ela certa do lado de fora, tu não pode isolar ela pelo lado de dentro. Sabe o que acontece? A tendência é que ela estufe. Se ela começa a encher de umidade e não tem um lado para respirar, acontece o quê? Ela vai começar a estufar e começar, às vezes, 1 metro de altura, se é casa principalmente. Apartamento que às vezes tem o lado de fora não está bem protegido. O lado de dentro está com a tinta acetinada. Às vezes até uma tinta fosca pode acontecer, dependendo da incidência de umidade. Essa parede vai começar a estourar, vai começar a arrebentar, às vezes até sem papel de parede. Certo? E aí o que acontece? Tem lá do lado de fora, na prática, uma parede bem isolada, lá de fora, só que por mais que ela esteja bem isolada, ela ainda assim, ela absorve umidade. Ela absorve as alterações climáticas, de temperatura, de chuva, de vento, entra umidade igual. E essa umidade, ela precisa fugir para algum lado. Então, se aqui desse lado tu tem ela porosa, ela acaba evaporando. Ao mesmo tempo que esse lado recebe uma agressão de vento, chuva e temperatura e umidade, o lado de dentro responde de uma maneira oposta, que esse ar daqui de dentro, mais limpo, mais seco, sem essa movimentação de chuva, por exemplo, ela faz com que evapore, tendo uma tinta porosa na parede. Automaticamente essa umidade vai para o outro lado e evapora. E aí tu tem uma parede com pH neutro ou baixo. pH neutro ou baixo significa que a tua parede não é ácida. Ah, Diogo, não sabia que tinha parede ácida. Tem parede com mais acidez. As paredes super ácidas, elas estragam o papel de parede. Exatamente, é isso aí. Então o que acontece? Quando tem uma parede do lado de fora isolada e o lado de dentro fosca ou acetinada, que tu deixa a parede respirar, essa umidade que está lá dentro começa a evaporar pelos poros do lado interno da casa. Só que acontece a gente ir lá e colocar um papel de parede vinílico com base em PVC super forte e resistente. O que acontece? Tu vai lá e lacra essa parede pelo outro lado. E toda essa umidade que tem aqui, ela não tem para onde fugir. Automaticamente, ela começa a se acumular e aí começa a aparecer mancha rosada, começa a aparecer mancha cinza, começa a soltar o papel de parede mais. Tu tem o problema do cheiro. Às vezes tu começa a ter o cheiro de mofo nas paredes, começa a ficar um ambiente mais pesado. Por quê? Porque um papel de parede forte e resistente não é para isso. O que acontece? O que é o ideal então, Jonathan? O que é o ideal para uma situação dessa, onde tu tem uma parede isolada centro lá de fora, mas o lado de dentro é fosco e eu sei que tem umidade aqui em casa, eu não quero me incomodar muito em relação ao papel e eu quero indicar o papel certo para o cliente. O que acontece, Tchê? Tu pode fazer o seguinte, tem outra coisa que pode dar errado também, tá? Ó, só para não esquecer. Ah, Jonathan, eu vou usar um papel de parede vinilizado, então vou botar na parede e aí vai dar tudo certo, porque ele é mais fraquinho. Não, ele não é mais fraquinho. Um papel de parede pode ser vinilizado. Esse aqui, ó, é um papelzinho vinilizado. É só papel aqui atrás, ó, e tinta na frente. É um tijolinho, mas é só tinta, certo? Olha aqui. Esse daqui pode manchar da mesma maneira. Pode manchar mais ou menos, aí depende muito da estampa, depende do acabamento, mas a tendência é que manche, porque continua isolando a parede. Continua isolando a parede. O que acontece? O que dá para fazer? O que dá para fazer? O que é indicado fazer quando tu sabe que tem um problema de umidade, ou tu já teve, mas a pessoa quer insistir em colocar um papel de parede? É tu fazer com que essa pessoa use um papel de parede que tenha a base e um acabamento poroso. Um acabamento poroso, permeável. E
Esse tipo de papel é o papel de parede no woven. A maioria, tenho certeza que grande parte dos instaladores, tem muita gente que nem sabe o que é um papel de parede no UV. E eu vou te dar a parada aqui. Papel de parede no UV nada mais é do que o papel de parede que contém celulose mais fibra têxtil. E aí eu vou te dizer uma parada para ti, instalador. Eu quero que tu fique bem atento. Se tu não trabalha com esse papel de parede, tu não tem nem ideia de que papel de parede esse é, mas fica atento, tá? Fica ligado. Essa parada aqui, quando a gente tem papel de parede no UV, esse papel de parede está entrando com muita força no mercado. Inclusive, papéis de parede com valores mais acessíveis já estão vindo nessa base aqui. Isso aqui é base, ó. Base. Isso aqui é uma base. A base é o verso do papel. A gente pode até dizer base de acabamento e base de verso, né? Ó, a base do papel, aqui, ó. Parte de trás do papel ser no UV, que é uma fibra têxtil mais celulose. Grande diferença, Jonathan. O que é isso? Isso significa que ele é poroso. Ele é um papel que tem um TNT. A fibra têxtil nada mais é do que TNT, beleza? Eu preciso reforçar e eu vou falar muito sobre isso daqui ao longo do tempo, tá? E a celulose é o papel. É papel mais TNT atrás. Mas a gente precisa de um lado adicional. E por que eu vou te falar desse lado adicional? Porque faz toda a diferença. E o fato desse lado adicional que eu vou te falar agora, em seguida, fazer toda a diferença, eu preciso também, além de falar isso, eu preciso te fazer entender o seguinte. Se tu não faz muito papel de parede TNT, a tendência, olha só onde é que a gente vai nessa aula, hein? Se tu não coloca muito papel de parede TNT, tu tá acostumado a fazer o papel de parede que é normal ali, que tem um valor razoável, sempre na mesma média de valor, e esse acabamento normalmente é um papel mais plastificado na frente, e tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas eu quero te dizer que existem outras frequências e outros públicos para te atender que compram um papel de parede TNT com muito mais frequência, que custam papel de parede com valores mais elevados. Aí tu deve estar dizendo, o que eu quero, Jonathan? Eu não quero esse cliente que compra um papel de parede com valor mais elevado. Sério? Por que tu acha que tu não consegue cobrar mais o valor do rolo da instalação? Por que o teu cliente fica sempre pedindo desconto? Por que é difícil pensar em cobrar mais? Por que é difícil, às vezes, ter mais volume de trabalho? Será que é o mercado que está com problema? Não é o mercado. Às vezes é onde tu está encaixado, inserido nesse mercado. Eu não estou botando a culpa em ti. Eu só estou dizendo que tu é responsável por isso. E eu estou do teu lado. Faz sentido? Então, assim, esse tipo de material aqui é um dos materiais mais nobres que está entrando com muita força no mercado de uns anos para cá. E ele vem pegando camadas de clientes mais baixas. Por exemplo, pega classe média tranquilo hoje. Só o que acontece com o instalador que não sabe trabalhar com esse material, se ele suja o papel na frente de cola e depois tem que estar passando pano, ele começa a sujar o papel e aí acontece um problema quando ele faz um trabalho com esse material aqui. Esse material não aceita limpar. Esse material não aceita limpar, ficar esfregando o pano, ficar sujando todo de cola. Ah, idiota, mas eu aplico cola na parede, eu não sujo. Claro que suja. Na hora de espatular, tu espatula errado, e na hora de espatular errado, tu acaba sujando ele na frente, tem que passar pano. Não pode. Então, quando a gente fala em umidade, o ideal é que tu use um papel de parede no UV, mas a frente dele tem que ser, de preferência, papel de parede com acabamento também TNT. Também TNT. Por quê? Porque a base dele é porosa. Só que papel de parede no UV pode ter todos os tipos de acabamento. Pode ser só verniz na frente, pode ser um PVC na frente, pode ter um EVA na frente, pode ter caramba na frente. Pode ser qualquer acabamento. Agora, para ele respirar e deixar a parede respirar, precisa ter frente e verso com acabamento em TNT, né? Com base e acabamento em TNT. E aí essa parede tende a respirar. Só que isso daí não é o suficiente ainda. Não, isso é pouco. Acontece o seguinte, ó, o jeito errado. Como é que faz? Ah, Jonathan, mas eu fui lá e descolou, e eu fui recolar e toquei ele cola branca no papel. Pegou essa cola aqui, ó. Pega a visão. Ah, porque aquela cola de amido que eu tava usando, Jonathan, não tava funcionando. Eu peguei e toquei cola branca. Ela é muito mais forte.
Cola branca, ela prolifera os problemas de umidade. Ela prolifera os sintomas dos problemas de umidade, melhor dizendo. O que eu quero dizer? Quando tu passa a cola branca num lugar para recolar um papel que descolou por um problema de... Ai, estava levantando as emendas, eu fui lá e passei cola, porque eu tenho 10 anos de instalação, sempre usei cola branca. Pois é, mas tu ferra com o que tu tá fazendo. Tu ferra com o que tu tá fazendo. Eu quero te dizer, se tu usar essa parada aqui, ó, que eu vou, ó, uma cabeçada nessa parada, não se usa isso. Não se usa cola branca, tchê. Não se usa isso aí. Ó, cola branca, ela, como a base da cola branca é em PVA, o PVA é um ninho, é o ouro pro mofo. Se tu passou cola branca no lugar onde tem umidade, cara, ali é instantâneo, quase que vem umidade e que aquilo ali começa a mofar com muito mais facilidade. Agora, quer entender uma parada? Cola, para usar no papel de parede no UV, aonde tu tem problema de umidade, ela deve ser sintética. Sintética. Aí parece que eu vou fazer propaganda das colas, mas não tem vínculo com nada, tá? Então o ideal, em vez de usar cola em pó, tá? Até a cola que vende na Leroy, colas... Aqui, ó, vou pegar aqui, tá? Segura teu cavalo aí, tchê. Não sai daí, tchê. Não sai daí que eu saí, mas eu tô voltando, ó. Se tu usar essa cola aqui, ela até diz aqui, ó... Ó, essa cola aqui que é do... É uma cola... acho que essa cola acho que é PVA, tá? Então vou olhar aqui, ó, composição. Tarará, ó, PVA, tá aqui, ó. Essa cola aqui é PVA, certo? Se tu usar essa cola aqui, até diz que ela é antimofo, mas eu acho quase impossível uma cola com base em PVA ser antimofo, ter agentes antifugicidas, sei lá como é que faz, tá? Como é que fala? Agora, essa cola aqui que é a Rev, tu pode usar uma cola Rev ou tu pode usar uma cola da ACM. Uma cola da Rev ou da ACM, por exemplo, da Metilan, elas têm agentes que não deixam, ou pelo menos retardam, uma parede com umidade mofar rápido. Ela tem agentes anti-mofo, e eu não tenho nada a ver com a cola, tá? Só falo porque eu uso quando tem esse tipo de problema. Se tu usar esse tipo de material aqui pra resolvendo um problema desse, e eu falo resolver, quando eu falo em resolver, não é dar garantia para o cliente que nunca mais vai mofar, que às vezes o cara fala, não, eu vou resolver, vai mofar de novo. O que tu está fazendo é retardar, o que tu está fazendo é postergar, fazer com que dure mais aquele material do cliente, ou aquele conserto do material do cliente. Então, se tu usar, por exemplo, essa cola aqui, ó, se tu usar, por exemplo, a cola em pó no ambiente úmido, se tu usar a cola em pó no ambiente úmido, usar um papel vinílico bem grosso, não, Jonathan, vou usar o papel grossão, firme, forte, porque esse papel vai aguentar. O fato dele ser grande, firme, forte, não adianta nada. É uma bobagem, é contraintuitivo, tá entendendo que não é pela espessura do papel, pela resistência. Pode resistir a atrito, mas a umidade vem de dentro da parede para fora. Às vezes vem do solo essa umidade subindo. E aí acaba acontecendo isso. Então, o que acontece? Um papel de parede... olha só, trouxe aqui esse exemplo. Ó. Esse aqui é um papel de parede 100% TNT. Tu que está aqui na live agora, sabe o que é um papel de parede 100% TNT? Ou pelo menos, sabe qual é a diferença de um papel de parede no UV para um papel de parede com base em celulose? Você sabe qual é a diferença dos dois? Tecnicamente, sabe verificar isso no papel? Qual é a diferença? Como é que tu identifica se ele tem a base no UV ou se ele é só celulose? É simples, eu vou te mostrar, mas eu quero que tu comente comigo. Comenta aí, sabe? Sabe identificar? Ou é só pela etiqueta? A etiqueta muitas vezes diz. Mas tu sabe identificar, eu quero que tu comente comigo. Se tu não sabe, eu vou te mostrar aqui, mas eu preciso ter um não. Cara, eu não sei identificar qual é a diferença deles. Esse material aqui, que é o TNT, com base e acabamento em TNT, a frente dele chega a ser, tu toca, parece ter um tecido na frente, e é o próprio TNT, certo? Quando tu rasgar esse papel aqui, ó, vai acontecer uma parada, ó, vou te mostrar aqui. Tu rasga os papéis, tá vendo esse papel aqui, ó? Esse é um base em celulose, que é aquele grandão que eu mostrei. Eu fecho o olho porque eu não enxergo, tá? Pra mim poder ver, eu preciso fechar um olho. É esquisito, mas é assim mesmo, ó. Aqui, ó. Esse aqui é base em celulose.
Por quê? Observa aqui que não tem nada aqui em cima, agora tu vai entender a diferença. E eu vou te mostrar com a base em TNT. Olha a diferença aqui, ó. Ó, esse aqui é com base TNT. Olha só, olha aqui, ó. Tá vendo que é cheio de pelinho em cima? Tá vendo quando tu rasga ele sai um monte de pelinho, parece uns pelinhos de tecido? Olha a diferença de um pro outro, ó. A gente tem aqui com base em TNT e o base em celulose. Consegue ver a diferença? Essa é a diferença de um que tu tem a base em TNT, né, um no UVEN e outro com base simplesmente em celulose. Essa é a diferença. E aí quando a frente dele sente que é em TNT também, que a frente é bem sensível, bem suave, não é? Como é a frente em TNT? Pô, tu vai ter que sentir no toque, filho. Aí é só no toque. Quando tocar no papel, tu sabe que a frente dele é TNT. Quando ele é mais plastificado, a frente é em PVC normalmente. Às vezes a pessoa diz que é emborrachado, né? Essa frente, na realidade, ela é em TNT, algumas vezes, alguns tipos de papéis. Quando ele é emborrachado, tu tem ele com um aspecto mais plastificado, mais grosso, assim, tu vê que tem uma camada na frente. O TNT normalmente é um papel mais fino, tá? Diferente do vinilizado, não confundam. Não confundam, não confundam. Faz sentido? Então isso aqui ajuda demais a quando tu identificar um problema, como resolver. Agora, lógico, Jonathan, mas é só isso que tem para resolver? É só isso que vai fazer com que eu consiga resolver o problema de umidade do cliente? Não. Tem gente, por exemplo, que usa papel alumínio na parede. Cola papel alumínio e depois bota o papel em cima. Agora, quer saber o que eu acho sobre isso? Eu não acho eficiente. Já vi, você vi na internet isso, tá? Eu sou um cara que, eu tô aqui, né? Agora, o que eu vou te dizer? Usar papel alumínio não é a melhor alternativa. Por exemplo, eu ensino o ProUmi. O que é ProUmi? ProUmi é um método onde eu desenvolvi, inclusive tem alunos usando o ProUmi, né? O Adilson é um dos que mais usa, né? O ProUmi é um método, é um processo claro de como tu dá uma volta na umidade. Tu não resolve o problema da umidade. Até porque eu não sou bobo de dizer que... Tanto é que, ó, a gente aqui é instalador de papel de parede. A gente não é especialista em impermeabilização, perfeito? Então, o que acontece? Tu deixa a umidade lá e tu tem uma série de processos onde tu vai usar películas vinílicas com uma estratégia de movimentos e processos claros de como executar, onde tu vai estar conseguindo instalar um papel de parede, cobrar por um serviço a mais, que é o ProUmi, tu cobra por aquilo ali, tu vende um serviço a mais dentro do teu negócio de instalação e tu garante para o teu cliente que aquele papel de parede não vai mofar. Tu garante a instalação daquele material onde ele não podia colocar porque tinha muito mofo, parede estava estufada, e aí acontece de tu poder viabilizar aquilo ali para ele, pode viabilizar aquilo para uma empresa. E aí tu consegue executar um trabalho com garantia e qualidade. E inovador é diferente de tudo. ProUmi. Então, um sistema totalmente onde tu pode simplesmente fazer a instalação sabendo que naquele local onde tu aplicar o ProUmi, tu não vai tá tendo problema de mofo. Tu sabe que tem incidência de umidade. O que acontece? Tu não tem problema de mofar esse papel e perder o material, ainda mais sabendo, né? Porque, ó, tem malandro, tu concorda comigo, né? Tem malandro que vê que tem um problema de umidade, tá tudo ali, tu já viu que tem problema, tu vai lá e coloca o papel e sabe que vai mofar pro cliente. Agora, se tu pudesse pegar isso, presta atenção, e apresentar pro teu cliente, olha só, eu tô vendo, tô identificando que tem problema de umidade, teu papel vai mofar se eu colocar, tu não quer fazer uma aplicação de um ProUmi na tua parede, por exemplo? Aí eles dizem, o que é isso? É um sistema onde eu consigo aplicar um processo de métodos e estratégias aqui na tua parede, que tu continua com a tua umidade, mas o papel de parede não vai mofar. Pode até, eventualmente, estufar a tua parede, mas tu não perde teu papel, ele continua sem mofo. O que teu cliente vai preferir? Ele vai botar na mesma, eu posso arriscar e perder meu material ou não. Então essa é a diferença. Por que eu estou te dizendo isso? Porque, pensa comigo, será que tu não está fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo? Né? Como assim, Jonathan? Mas eu sou instalador também. Pois é. Mas como é que tu vai te diferenciar? Como é que tu vai te destacar? Como é que tu vai sair da média fazendo só o suficiente? Fazendo o que todo mundo faz? Aí tu vai ter o resultado que todo mundo tem. Tu vai ganhar o que todo mundo ganha e tu quer ficar ganhando o que todo mundo ganha. Tu quer dar as mesmas desculpas, tu quer fazer tudo que os outros fazem só porque é o normal. Caramba, acorda, tchê!
Acorda, vamos chacoalhar as cadeiras aí, tchê. Não é assim. Tu pode ter um resultado muito diferente do que todo mundo está fazendo. O fato de que todo mundo está fazendo na média não significa que ele precisa fazer igual. Se não, na hora de ele comparar o teu valor com o do outro, ele vai escolher o mais barato e pronto. Se não tiver um diferencial, souber saber o que falar, como falar, quando falar para o teu cliente, na hora de fazer uma negociação, na hora de passar um orçamento, caramba, tu vai perder. Porque o só vai comparar preço com preço. Ah, esse aqui cobrou 70, esse aqui cobrou 60. Vou ficar com o de 60. Porque tu não simplesmente está tentando fazer uma venda preguiçosa e acaba não tendo trabalho. Ou se está lotado de trabalho, não tem ideia de como fazer para lucrar mais, fazendo a mesma ou menos coisas. E o ProUmi vem para isso, para trazer um diferencial. Acho que o Adilson, por exemplo, o Adilson fechou um negócio gigante para ele, porque o diferencial dele foi o ProUmi. Jonathan, mas o meu trabalho, Jonathan, é de qualidade. Caramba, tchê. Qualidade, todo mundo fala. Se qualidade é commodity, qualidade é uma coisa que é obrigação de qualquer negócio. Agora, tenho certeza que o médico que cobra R$ 80 uma consulta, ele fala que o atendimento dele é de qualidade. O que cobra R$ 500 com consulta, ele fala também que o trabalho dele tem qualidade. Faz sentido? A função do ProUmi, respondendo a dúvida, é não deixar o papel de parede mofar. Essa é a principal função do ProUmi. É tu viabilizar a tua instalação. Mas ele tem como função resolver o problema do cliente. Ele resolve o problema do cliente, viabiliza a tua instalação, tu ganha pelas duas coisas e o papel de parede não mofa. Por quê? Lembra que eu falei que tu usar uma cola heavy e tu usar um papel de parede adequado não garante que o papel não vai mofar. Não dá certeza nenhuma. Agora, o ProUmi, ele é sem dúvida o que há de mais evoluído em termos de como botar o papel na parede e saber que esse papel de parede não vai mofar. Inclusive, eu tenho aqui no meu banheiro, aqui do lado de fora do banheiro, eu tenho no meu quarto teste, eu fiz em vários clientes isso, e eu falava, eu vou te usar como cobaia, aconteceu assim, né? Eu vou te usar como cobaia, tu aceita? Eu dizia pro cliente, e cobrava muito, eu cobrava mais que a própria instalação, porque era um negócio que dava relativamente, eu perdi um pouco de tempo, né? E eu tinha que dar atenção para aquilo ali, cara, eu preciso fazer perfeito isso para que funcione. E eu tava aprimorando a forma de executar um ProUmi. E aí o que aconteceu? Cara, ficava impecável até hoje. Eu já liguei para cliente e disse, como é que tá? Cara, impecável, aqui até agora não aconteceu nada. Então, assim, realmente se for comparar com papel alumínio, papel alumínio, dá para embalar bombom, né? Vai embalar ovo de Páscoa com papel alumínio, né? E eu tenho aulas, inclusive, que mostram papel alumínio que não funciona. Não funciona. Realmente não funciona. Então, quando tu for fazer essa situação, entender o que é um papel no UV, entender sobre as partes de parede, né? E funciona mesmo, funciona mesmo. Então, hoje eu estava aqui com um aparelho aqui medindo a umidade da minha parede e eu tava, cara, é absurdo assim o que ele faz, é absurdo, é absurdo. Eu botava do lado onde não tinha umidade, onde não tinha o ProUmi, disparava, estourava o indicador de umidade, né? E quando eu botava em cima do ProUmi, tava ali dentro da margem normal de uma umidade de parede, né? Que é 0,6 a 0,8 ali mais ou menos, né? Então, o que acontece? Sobre a questão de mancha no papel de parede, problema de umidade, precisa ficar consciente do que é uma mancha de cola, o que é uma mancha de pano, o que é um problema de umidade. Agora, mais importante, o que tu precisa fazer para te diferenciar quanto a esse abismo que é um problema de umidade? Já pensou na tua região se só tu resolve um problema desse? Já pensou aí na tua região se é só tu que domina a arte de solucionar essas situações sem ficar dando aquela desculpa? E é assim que acontece, vê assim não é só, então vou simular. Dona, aí fala pro telefone. Senhora, isso aí não é problema meu, isso aí é um problema da sua parede, e aí a senhora vai ter que falar aí com o empreiteiro que fez a casa, porque isso aí tu vai ver com a loja lá, pede mais papel, compra que eu até troco pra senhora. Eu troco pra senhora, mas eu não vou ter muito o que fazer, não, porque tá cheio de trabalho. Pô, cara, se tu trabalha ainda assim, vamos conversar, né? O cliente está falando que ele precisa de ti.
Quando ele te liga e reclama, pode ser um problema. Ah, poxa vida, mas agora apareceu um problema. Sim, a prestação de serviço nada mais é que resolver um problema. Porque se não fosse resolver um problema, a empresa deixa de existir. Simples assim. Se a tua empresa não está resolvendo o problema dos outros, tu está oferecendo a coisa errada. Faz sentido? Pensa comigo. Não faz sentido? Por que uma empresa existe? Ela resolve o problema de alguém, certo? Um advogado existe, não é porque o cara está sendo processado ou ele precisa processar alguém, né? Uma empresa de alimentos não existe porque tem gente com fome, tem gente que gosta de comer biscoito. No momento que ninguém mais quer aquele biscoito, a empresa fecha. É assim que funciona. Eu preciso te dar essa notícia. Então, se às vezes o teu negócio não anda tão bem, ou se tá bem, mas tu não consegue alavancar, não consegue escalar o teu negócio um pouco mais, eu quero que tu pense, cara, que eu tô travado, vou ficar o resto da vida nisso. Se teu negócio está estagnado, tu não consegue bater no teto, não sabe como fazer para crescer, significa que tu começou a cair já. Ou tá para cima ou tá para baixo. Fica atento. Certo? Faz sentido? Faz sentido isso que eu mostrei? Ficou claro aqui? Conseguiu entender? A galera que perguntou que não sabia que era no-uving, ficou claro que é um no-uving? Para que ele serve? O que ele ajuda? E ó, quando eu falo que ele serve, o que ele ajuda, tem uma parada que é o seguinte. O público mais elitizado, o público que trabalha com materiais de luxo, ele tá lá em cima, ele usa muito no-uving. E se tu rateia num papel de parede no-uving, estraga ele com mancha de pano e mancha de cola, tu vai, atende esse público e volta pro teu público. Depois eu vou explicar, vou fazer uma live só falando sobre públicos, tá? Para te poder entender esse jogo, como funciona o mecanismo, como é o negócio do papel, para te poder entender onde é que tu está inserido dentro do mercado, que às vezes o cara não consegue ver onde é que ele está inserido. Não é só colocar para, mas eu sou só instalador, eu vou lá, coloco o papel e vou embora. Será, tchê? Se fosse só isso, todo mundo estava ganhando a mesma coisa, todo mundo estava ganhando 10 mil. É muito mais que isso, é muito mais. E quanto mais conhecimento específico tu tiver, preciso do que a gente está falando, a tendência é que tu comece a melhorar teus resultados. A tendência é que tu comece a sujar menos o teu papel de cola. A tendência é que tu comece a melhorar a instalação com o teu cliente, o relacionamento com o cliente e começa a lucrar mais aos pouquinhos. E quanto mais conhecimento específico, melhor o teu resultado. Tamo junto?